Você sabe como o Ministério Público defende os direitos do consumidor? O Ministério Público Estadual é o defensor dos direitos do consumidor, especialmente dos direitos coletivos e na punição daqueles que praticam crimes contra a relação de consumo. Qualquer consumidor pode e deve procurar o Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências judiciais ou extrajudiciais, se seus direitos forem lesados. Mas essa não é a única função do Ministério Público. Então, afinal, qual é o papel desse órgão? Instituição que foi criada para defender os interesses da sociedade, os interesses mais importantes da sociedade, como a liberdade, os direitos do consumidor, os direitos humanos, os direitos ao meio ambiente livre, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural. Então, todos os direitos mais importantes da sociedade, pela Constituição, devem ser defendidos pelo Ministério Público. Além disso, o Ministério Público possui a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Essa promotoria ela existe desde 1998 e, ao longo desse tempo, a promotoria tem instaurado procedimentos investigatórios e conseguido decisões na Justiça muito importantes na defesa dos consumidores acrianos. No caso concreto, no nosso caso, nós precisávamos fazer cirurgias de emergência e os anestesistas queriam cobrar por esse serviço, o que nós já estávamos pagando pelo plano de saúde. Algumas pessoas tiveram que desembolsar porque era cirurgia de emergência e precisava do serviço de saúde. Outras lhe foram negadas esse direito, nem sequer fizeram a cirurgia. No meu caso, eu efetuei o pagamento, fiz a cirurgia, que era de emergência, e após busquei o Ministério Público visando ter o meu direito ressarcido. O PROCON faz a defesa do direito individual do consumidor. Então, um consumidor, por exemplo, atingido por um acidente de consumo ocorrido com um eletrodoméstico dentro da residência dele, ele pode ir direto ao fornecedor para tentar resolver o seu problema, pode então procurar o PROCON ou pode ir ao juizado ou até à Justiça Comum. Esse é o primordial papel do PROCON. Além disso, o PROCON tem um papel importante porque ele atua na investigação administrativa, na prática de infração administrativa. Ele apura a ocorrência de prática de infração administrativa em desfavor do consumidor, aplicando as sanções administrativas previstas na legislação. E enquanto o Ministério Público defende os casos em que nós temos o atingimento de mais de um consumidor, de um grupo de consumidores atingido, por exemplo, por um contrato que tem uma cláusula ilegal ou ilícita, uma cláusula abusiva, por uma prática comercial abusiva e também no aspecto criminal. É importante lembrar que o Brasil tem um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo e que o processo coletivo brasileiro tem assegurado aos consumidores conquistas inestimáveis perante o Poder Judiciário. Graças a esse código e graças à mobilização e graças à acessibilidade de alguns administradores também, nós temos conseguido fazer com que a defesa do consumidor cada vez mais ela avance. Quando os problemas atingirem várias pessoas, grupo, classe ou categoria, tornando-se coletivos, prejudicando, por exemplo, os interesses dos consumidores dos serviços de água, telefone, energia elétrica, além de outros serviços públicos remunerados por tarifa, sem se esquecer dos interesses dos consumidores que dependem de planos de seguro de saúde, dentre muitos outros. Quando um contrato assinado entre os consumidores e o fornecedor tem cláusula abusiva, quando os produtos ou os serviços causam danos à saúde e até à vida dos consumidores, quando a publicidade de um produto ou serviço é enganosa ou abusiva, quando for praticado crime contra as relações de consumo. Nos municípios do interior, onde não existe PROCON, o consumidor poderá recorrer ao promotor de justiça para que seus direitos sejam defendidos.
Antes de mover uma ação contra o fornecedor de seu produto ou serviço, o consumidor deve sempre lembrar-se de pedir a nota fiscal ou o recibo do seu produto ou serviço, pois somente com esses documentos poderá reclamar seus direitos. Guardar toda a publicidade sobre o produto ou serviço que você contratar. Procurar primeiramente o fornecedor para tentar resolver o problema sem precisar recorrer à justiça. Se a reclamação feita diretamente ao fornecedor não for atendida, então o consumidor deve procurar um órgão de proteção do consumidor, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, o PROCON, a Defensoria Pública ou até o Juizado Especial Cível. Educação para o consumo é uma área que a Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor está bastante preocupada. O que é que nós estamos fazendo? Nós temos um projeto que está sendo executado agora, que é um projeto financiado pelo Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos e que ele inclui a reprodução das nossas cartilhas de orientação ao consumidor, que nós pretendemos, a partir do segundo semestre, levá-las à rede de ensino pública inicialmente, para poder fazer um trabalho com os estudantes. Acreditamos que investir na educação dos consumidores jovens é muito importante. Eles são, na verdade, agentes divulgadores dos direitos do consumidor. Então, aquele aluno que aprende que deve exigir nota fiscal, que deve olhar o prazo de validade do produto, que os produtos devem ter rótulo e que o rótulo deve conter determinados itens, ele é um aluno, um estudante, um cidadão que chega em casa e repassa aquilo para os familiares dele.